Bom dia, Zenete. Bom dia. Eu vou começar falando com você sobre esse assunto que é tão melindroso para se dizer, sobre sexualidade. É um assunto que a gente tem dificuldade de falar, é o assunto sexualidade e o assunto morte, ok? É interessante que a sexualidade faz parte da nossa vida desde o início ao fim da vida. Você só está aqui hoje porque um casal muito abençoado interagiu, teve um momento lindo e veio você. Já pensou sobre isso? Quando você respira, você pode dizer, oba, alguém um dia teve um momento de intimidade, por isso eu estou aqui. E eu quero discorrer um pouco sobre esse livro. O livro Sem Lenha, O Fogo Se Apaga, publicado pelo autor da fé. E tem outros livros, da minha autoria. Eu sou escritora, palestrante, eu sou psicanalista clínica formada e graduada na parte de sexualidade. Então a gente casou todo esse conhecimento e trouxe esse conhecimento casando ciência e fé. E nesse livro eu começo justamente, lembrando que esses livros vão ser doados lá para o presídio, para que outros casais, outras mulheres, outras pessoas sejam alcançadas. Então eu falo justamente sobre isso. Ao longo dos anos a gente buscou conhecimento em várias áreas da nossa vida. E essa questão da sexualidade era uma área que talvez nós não buscássemos conhecimento. Porque é difícil falar sobre esse assunto. Existe um certo constrangimento de falar sobre esse assunto, não é? E a Bíblia tem um versículo que eu acho fantástico, que o povo fracassa por falta de conhecimento. Quando você busca conhecimento, a gente coloca a inteligência para lidar com o fato que a gente está tendo conhecimento, e soma, então, a sabedoria, que é um dom de Deus para lidar com todas as áreas da nossa vida, inclusive a sexualidade. Por exemplo, com respeito ao conhecimento bíblico do que se diz com respeito à sexualidade. Sexo é um presente de Deus para a humanidade. Quando você vai olhar toda a história da sexualidade à luz da Bíblia, a primeira função da sexualidade é multiplicar e encher a terra. E qual é o endereço correto para se multiplicar e encher a terra? É justamente o casamento. Quando então se casa, a primeira ordem de Deus para o homem e para a mulher é deixar pai e mãe, se unir a seu cônjuge, e aí é multiplique e enche a terra. Ou seja, casou, tem uma função, multiplicar e encher a terra. E onde isso acontece? Na sexualidade. Eu me lembro de uma vez que uma mulher sempre conversando comigo e dizia, ai pastor, ora comigo, eu preciso engravidar. Pastor, eu tento engravidar e não consigo. Aquela dificuldade para engravidar, gente? Aí eu me lembro que eu perguntei para ela várias questões, se tinha questão hormonal, se tinha questão de saúde, disfunção nessa área, Perguntei se ela ia constante a ginecologista. Ela disse que não tem problema algum. E aí então um dia o Espírito Santo me incomodou para perguntar para ela se ela interagia. Um nome bonitinho que a gente arrumou para sexo, Ou seja, você interage bem com seu marido? Ela, sim, a gente conversa bastante, a gente é muito amigo. Eu falei, não estou falando de interagir nessa área. Eu estou dizendo interagir com marido e mulher. Sim, a gente é muito cúmplice. Ele chega do trabalho, a gente passa horas conversando. Como eu percebi que ela não tinha entendido, eu usei uma linguagem bem coloquial. Eu falei, preste atenção. O caminhão é guardado na garagem? Aí ela olhou para mim e falou assim, não, meu marido não é caminhoneiro, ele é economista. Aí eu disse, não, minha querida. Aí eu falei, tive que falar claro. Ela falou, sim, guarda. E eu perguntei qual é a frequência. Ela falou, uma vez por mês, 2 vezes. Eu falei, minha filha, aí não vem neném. Ela falou, não. Eu falei, a coisa mais difícil vai ser sorte. Porque existe uma frequência sexual que é importante para o relacionamento conjugal. Então, para se ter, para multiplicar e encher a terra, a gente precisa do sexo e de um bom sexo no casamento. Aí você pode estar me perguntando, qual é o bom sexo? Qual é a frequência da sexualidade no casamento? Bom, eu gosto demais de um versículo bíblico que fala sobre isso. Deus diz assim na Bíblia, olha, marido, goza a vida. Gozo significa ápice sexual. Com a mulher que amas. Aí vem um conselho. Quando? Antes disso. Este é o presente que eu te dou nesta vida pelo trabalho que você afadiga, ou seja, cansa debaixo do sol. Preste atenção. Então a gente trabalha, ok? Traz a fadiga diária do trabalho. Aí Deus diz, olha, tem um trabalho que você pratica durante o dia, ok? Ou dia. Aí tem então, olha, tem um trabalho, eu quero te dar um presente para você, ter gozo nessa vida. Qual é a frequência que então Deus diz? É uma sugestão divina,
todos os dias da sua vida fugaz. Os maridos amam, né? As mulheres falam, ai meu Deus do céu, não brinca, pastora, todo dia. Então, se o seu marido te procurar todo dia, ele não é um tarado ambulante. Ele só está cumprindo a palavra, ok? Mas e como é que faz? Porque a mulher não gosta às vezes, né? Existe um mito, que a mulher não gosta tanto de sexualidade como o homem. Isso é mito. Às vezes é algo emocional. Nós não fomos preparados para conversar sobre esse assunto. Se eu fosse perguntar para você que está nos assistindo hoje, quantos de nós, o pai e a mãe, falou sobre sexualidade da forma correta? A maioria não falou. Ninguém falou para a gente com respeito ao casamento. Eu me lembro, quando eu tinha 15 anos, a minha avó, eu estava na casa da minha avó, sou filha de nordestino, estava lá no Ceará, lá na varanda, enquanto a vovó estava conversando com o vovô, e a vovó não viu que eu estava na rede. A minha avó chegou, então, no ambiente e disse assim, Alberto, meu velho, você vai me usar hoje? Se você for me usar, eu vou tomar banho. Se você não for me usar, eu só vou lavar os pés. Eu fiquei sem entender, eu tinha 14 para 15 anos. Aí no outro dia cedo eu falei, mãe, o que minha avó estava perguntando se ele podia usar ela? Minha mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Vai apanhar, isso tem coisa de se falar. Eu falei, mãe, não estou entendendo. Na minha cabeça, eu não sabia realmente o que era, né? Hoje é muito diferente da nossa época. E eu me lembro que então minha mãe explicou de um jeito muito sério que isso era uma coisa para casal, e ainda explicou assim, olha, sexo no casamento é a legalização do estupro. Olha a mente, uma mente que é da pessoa que não havia entendido, porque a falta de conhecimento gera mitos daqui, mitos de lá, tabu, gera N coisas, geram problemas no relacionamento sexual. E a gente foi criado muitas vezes num contexto muito religioso, de que sexo era pecado. Sim, tem um lado pecaminoso do sexo, ok? Qual é o lado pecaminoso? A gente sabe, gente, adultério, pornografia. Lembrando que o vício em pornografia traz impotência sexual. Viu, gente? O vício em pornografia e não é falado. Quantos pacientes que eu tenho, como psicanalista clínica, que o homem era muito viciado em pornografia, hoje não consegue ter um pingo de ereção, porque gerou impotência sexual. Criou-se uma expectativa que não vai acontecer na realidade, porque existe uma encenação, ok? Naquele caso do que ele viu. E além de se abrir uma porta para o espiritual, que é algo muito negativo. Você traz para dentro do seu relacionamento algo que é pervertido. Então, olha aqui. A ciência diz o seguinte, sexo traz morte ou traz vida. Biblicamente, sexo também traz morte ou traz vida. Se o sexo é feito dentro do contexto do casamento, dentro daquilo que é projetado por Deus, dentro da bênção de Deus, traz vida. O casal é mais alegre, sim ou não? Um casal que vive bem na sexualidade, eles cantam o dia inteiro, eles olham para o outro com cumplicidade, eles fazem festa por causa de uma balinha, gente. Eles querem ter um tempo juntos, os meninos são mais felizes, não é verdade? Eu me lembro de um dia que meu esposo chegou em casa, né? Me abraçou assim, de um jeito mais elétrico, e ele não viu que meu filho estava na cozinha, e passou a mão no quadril, falou, meu bem, vamos embora subir? Aí meu filho entrou, tinha 9 anos, fez uma carinha assim, sem gracinha, e falou assim, vocês podiam ir para o quarto, ter um momento vocês? Né? Pergunta se meu filho quer casar, é louco para ter um esposo e se casar, porque os filhos sentem segurança, os filhos veem que é algo precioso, e eles sabem que a gente tem a intimidade, porém nunca precisa ser visto, é claro, isso é negativo, né, gente? Então vamos lá, foi-se criado então, muito mito, muito tabu com respeito à sexualidade, não se conversavam sobre esses assuntos. Por exemplo, eu tenho 27 anos de fé cristã, praticamente não se ouvia falar nada sobre sexualidade nas nossas igrejas. Quando se falava era o seguinte, olha, na semana da Santa Ceia não pode ter sexo. Ou então assimilava como pecado, ok? Quem mais que falava? Olha, a mulher não pode se mostrar para o seu marido. Gente, eu lembro de uma irmãzinha que ela quase que tinha que furar um buraquinho no lençol e falar, tenta achar o local. Sendo que, biblicamente, Sulamita mostrava o seu corpo para o seu marido. Diz a Bíblia que Salomão pegava nos cachos de uva. Aliás, vai mais adiante. Pegava, vamos lembrar do versículo? Diz assim, olha, quer ver? Olha, Salomão dizia assim, olha, minha amada é semelhante à palmeira, a sua estatura. O que é estatura, gente? Altura. Ele dizia, a sua altura é semelhante à palmeira. Aí ele dizia assim, olha, dizia eu, não é? Subirei na palmeira. Olha que coisa fantástica. Salomão estava dizendo, olha, a estatura dela é semelhante à palmeira, eu vou subir na palmeira. O que é isso, gente? Sexo. Quando o marido e a mulher sobem em cima do outro, para que é? Não é para trocar lâmpada, não é verdade?
Não é isso? Então olha aqui, ó, subirei na palmeira, pegarei nos seus ramos. Aí um dia uma irmã falou para mim, ramos, pastor, é aqui em cima. Eu falei, que é galho. Ramo é mais embaixo. Ok? Onde é que tem ramo? No jardim, gente. A Bíblia chama esse local de prazer da mulher como jardim cheiroso. E é tão gostoso isso, gente, jardim de aromas. Então, esse jardim não pode cheirar frigorífico. Você está me entendendo? A mulher não tem jeito de cheirar frigorífico se ela quiser? Não é? Não pode cheirar queijo azedo. Esse jardim de delícias, aromas de maçã, que era a fruta, né? Que especificamente era erótica da época. Olha, o que é mais fantástico? Chama de jardim para as mulheres, amadinha. Não fala que é mata amazônica. Está me entendendo? E nem Pantanal Mato Grossense. Jardim, podado, arrumadinho, bonitinho, ok? Então Salomão dizia aqui, olha, eu pegarei nos seus ramos. Ele continua por aí? Não. Aí ele chama os seios novamente. Seja os teus seios como o cacho da vide. Gente, o que você faz com cacho de uva? Eu nunca vi bolo de uva, alguém já viu? Alguém já viu mousse de uva? Também não. Literalmente, a uva é conhecida para quê, gente? Chupar. Olha que coisa fantástica. Não é? Você que está morrendo de vontade de rir, né? Está todo mundo travado. Isso é Bíblia, gente. Isso é libertador. Então, ao longo dos anos, as pessoas não falavam sobre esse assunto. Tudo que eu estou citando para você, está na Bíblia. A Bíblia não é um manual sobre sexualidade. Ele é um manual para a vida. Inclui questões com respeito à sexualidade. Eu não vou acompanhar o que está no livro, depois você vai poder adquirir o seu. Mas olha aqui, vou fazer um apanhado aqui, dentro dos assuntos todinho para você entender. Então, a primeira função da sexualidade, segundo a Bíblia, multiplicar e encher a terra. Segunda função, vem proteção. Olha o que fala na Bíblia. E a gente não sabia isso, às vezes, tão claro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Coisa fantástica. Aí vem assim, ó. Não negue um ao outro. Olha o que vem. Salvo por consentimento mútuo. Ou seja, se os dois consentir, pode então negar, afastar um do outro para aplicar a oração. Se os dois consentir. Se o seu marido não consentir, você não pode fazer isso. Se a sua esposa não consentir que você tem um tempo de consagração na vida sexual, você não pode fazer. Aí fala, olha, salvo, né, por consentimento dos dois, ok? E depois se ajuntem rapidamente para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? É falta de frequência. Olha que coisa fantástica. Só pode se separar, afastar um tempo para oração, se os dois consentir. Eu me lembro uma vez, pastora Zenete, que eu fui fazer campanha de oração para sair de uma crise financeira que a gente estava assim que nós casamos há 25 anos atrás. Jejum Daniel nada. Pensa, tudo quanto é jejum. Virei para meu marido e falei, mozinho, só tem um jejum que nós não fez ainda. Ele falou, qual? Ele falou, de sexo. Falei, você está louca, mulher? Eu não dou conta, não. Falei, dá, meu bem, 30 dias. Só pode ser, 30 está louca. Eu acho que a crise estava tão feia que o bichinho consentiu sem querer. De noite ele veio avançar em mim, eu expliquei. Ele falou, não falei, falou, e agora votou, tem que cumprir. Aí ele concordou. Segunda semana, o menino estava nervoso, gente. Pensa num homem estressado, bravo, sem educação. Terceira semana ele me ajudou a lavar copo, quebrou os copos da casa. Quarta semana ele foi saindo na segunda-feira, acabava o jejum na sexta. Cantou pneu na garagem, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu falei, deve ter piorado a crise. Quando ele voltou, eu tão quietinho, falei, mozinho, a crise está pior? Ele falou, não, está até melhorzinha. Eu falei, o que anda acontecendo com você, amor? Você está tão nervoso, mozinho. Ele olhou para mim com a cara séria, franzida, nervosa e disse, que dia que acaba esse jejum doido? Eu falei, sexta-feira. Ele falou, olha, nunca mais você faz um negócio desse que eu não estou podendo ver perna de mesa, que eu estou tendo miragem. Ele falou, ó, o cabeleireiro foi lavar meu cabelo para cortar, e falou para a mãe, para a avó dele, que aquela toda desbanguelada, lá de frente da empresa, eu lembrava, né? Aquela velhinha desbanguelada, com aqueles cabelos assim, quase dado de ser minha bisavó, está lá lavando minha cabeça, para mim cortar o cabelo. Quando eu penso que não, a minha barraca começou a tremer, a calça começou a ficar agitada. Eu falei, sangue do cordeiro. Eu olhei para aquela velhinha, estava ficando bonita que só. Aí eu virei e falei, misericórdia, eu estou completamente desprotegido. E onde está escrito isso? Bíblia, gente. Se você privar o seu cônjuge, o que vai acontecer? Ele vai ter vontade, ok? Então, qual que é o conselho bíblico? Cansa ele, entendeu? Cansa, minha filha. Eu conheço uma senhorinha fantástica, 70 anos, você vai conversar com ela, fala assim, ó, derruba o seu marido na rua, aliás, derruba o seu marido em casa, para ele não cair na rua. Fantástico.
Então, que jeito que a gente protege um ao outro? Sexo, bem feito, de qualidade. Está cansada, minha filha? Toma Red Bull. Dá uns pulos e fala, Deus me inspira, glória a Deus, me ajuda. Né? Marido está cansado, tem alguns problemas, claro que aí vem. Se eu fosse abrir um leque aqui, né? Tem problema psicológico. A mãe dizia, vou para as mulheres agora, minha filha, na intimidade sexual, fica caladinha. Não abre a boca porque você é uma dama. Sim, gente. Só que isso psicologicamente trava. Imagina o marido fazer sexo, meu querido, com uma mulher que não fala nada. Você vai olhar e vai assim, meu Deus, eu devo ser ruim, que a mulher nem geme, nem respira. Aí, cientificamente, é comprovado que se a mulher abre os olhos, se expressa, faz umas caras, fala, aleluia, glória a Deus, coisa mais boa. O que o marido faz? Se sente um Tarzan. Eu estou podendo, eu sou o cara. Ele levanta, e se você nem levantar e ficar prostrado, ele olha para você, não fala muitas vezes, mas instintivo aqui no subconsciente, ele pensa assim, cabra macho, acabei com ela aí, não dá conta mais nada. O que isso faz? Estimula a trabalhar, ficar feliz, voltar para casa, repetir a dose, isso vai gerando uma alegria no relacionamento conjugal. Ok, então se há algum problema entre ambos, seja de ordem psíquica, ok? Tem que buscar ajuda. O que acontece é que as pessoas não buscam ajuda. Um abuso sexual traz uma frieza sexual, ok? Uma informação errada com respeito à sexualidade traz um travamento das mulheres. Eu estou com um casal, gente, 7 anos de casados, virgens, de um contexto religioso extremamente fechado. Primeiro ato sexual, há 7 anos atrás, eles não conseguiram ter penetração. E aí veio que eles tiveram, infelizmente, um erro antes. Eles tocavam ao outro, que é errado, antes do casamento. Levaram a culpa, arrebentou com o relacionamento. E ainda que tenha erro passado, existe um Deus que perdoa, quando você verbaliza, busca ajuda e reconstrói a sua história. Agora vamos lá. Então, a segunda função da sexualidade é proteger o seu cônjuge. Marido protege a mulher, mulher protege o marido. Ok? Agora, cada um tem uma linguagem de amor. O homem tem uma linguagem de amor. Sexo para o homem, por exemplo, dentro da linguagem, ele é quantitativo. Quanto mais, por isso que eles ficam rapidinho, só um pouquinho, rapidinho. Não é isso que eles falam? Para a mulher é quantitativo? Não, para a mulher é qualitativo. Mulher gosta de beijo, viu, meu irmão? Tem que dar beijo, falar aqui no cangote, faz de conta que você não quer nada. Dá um beijinho, fala que você ama, que está com saudade. Passa a mãozinha para lá e para cá. Ela vai ficar louca. Tem que passar a mãozinha, percorrer o mapa. Interessante que a Bíblia fala sobre isso. Olha o que Sulamita falou para o marido dela. Meu amado colocou a mão por uma porta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei para abrir a porta ao meu amado. Suas mãos destilavam mirra preciosa sobre a maçaneta da porta. É um versículo bíblico. O que tem esse versículo? Bem fácil de entender. Eu acho lindo em Deus, eu acho fantástico que ele arruma um jeito bonitinho, não é? Bem assim leve, para dizer de algo tão profundo. Olha aqui, imagine comigo. Suponhamos que isso aqui seja uma porta, ok? Porta fechada, certo? O que acontece com a porta fechada? Nada. Se a porta abriu, qual o tipo de movimento que há numa porta aberta? Entra aí, sai. Não há um fluxo de entra e sai na porta? Alguém costuma ficar parado bem no meio da porta? Só se for recepcionista, ok? Mas há um fluxo de ar de entra aí, sai. Porta fechada, entra? Não. Porta aberta, entra aí, sai. Sulamita disse, abri a porta para o meu amado, as mãos do amado estavam onde? Na fechadura da porta. Você está me entendendo? Que a porta tem um lugar pititiquinho, assim, uma fechadura. Quando esse marido coloca a mão na fechadura da porta, que tinha um movimento de entra e sai, a mão dele ficou molhada, mirra. Vocês estão me entendendo, gente? Então, a porta da mulher fechada, não entra nada. Aberta, o marido entra e sai. Entendeu? É Bíblia, gente. É só linguagem bem coloquial para você entender. Na porta da mulher tem uma fechadura, que é o clitóris. É um negócio pititiquinho que é uma fechadura. Sabe qual que é o nome da palavra fechadura no grego? Pequena aldrágaba, pequena chave de prazer. Olha que fantástico. Então o marido tem que entender. Por que Deus deu para a mulher uma pequena chave de prazer? Para ser tocada, para ser acariciada. Vou casar um versículo para ser saboreada biblicamente. Quem está falando com você não é uma pessoa leiga no assunto. Eu sou, dentro da parte científica, eu sou estudada e também me doutorei dentro da parte bíblica. Tem que ser tocado. Aí tem mulher que fala,
Pastora, mas não funciona porque meu marido vai tocar na fechadura, parecendo que é qualquer coisa. Não vai funcionar. A fechadura tem que ser levinha, entendeu? Com jeitinho. Olha um outro versículo. Sulamita fala assim, olha. Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícia. Ó, venha meu amado para o seu jardim e saboreie seus frutos excelentes. Você conseguiu entender o que quer dizer isso? Ele está dizendo um vento que vem do norte, um vento do sul, específico. Olha, deu vento aqui? Deu, gente? Peguei o livro e abanei, deu vento? Deu. Se eu pegar o ar-condicionado, ele vai dar ventilação? Sim. Se eu pegar um ventilador, vai dar vento que vem dali. E o vento vem do tempo. Então ela dizia, vem vento norte, vem vento sul e assopra, ó. Vento que vem da onde? Da boca. Assopra onde? No jardim de delícias. Fui clara? Olha que coisa fantástica. Aí fala, ó, venha meu amado para o seu jardim. Ela dá o jardim para o cônjuge. E faz o quê? E diz, e saboreie seus frutos excelentes. Pode saborear o fruto do jardim? Pode. Isso é claro que é sexo oral. Não pode consumar, está dizendo, saboreie, não mate a fome. Ok? Sexo é genital. Mas saborear não tem nenhum erro. Segundo a ciência também não. E outra coisa que acontece fantástica, agora eu te falo como sexóloga. Quando a mulher tem orgasmo clitoriano, que é através do sexo oral, ela vai ficar inchada. Todos os seus órgãos genitais. Quando há a penetração do marido, ela fica apertada e o prazer é muito maior do que simplesmente uma preliminar rápido e um sexo rápido. Você imaginava que isso estava na Bíblia? Tudo que você for perguntar dentro da questão sexualidade, você vai encontrar um texto. Por exemplo, sexo esgoto. Estou falando um nome para não ficar tão feio? Pode? Não. Biblicamente, sodomia. O que é sodomia? Perversão sexual usando o aparelho excretor entre casal hétero e homo. Não é só para casal que seja homo. Casal hétero não pode, gente. Isso é perversão. Segundo a Bíblia, sodomita não vai herdar o reino do céu. Por quê? Porque isso é deixar o uso natural da mulher. Olha, sexo do jeito correto. Facão tem que ser guardado na bainha. Posição. Se você dá cambalhota e o facão cai dentro da bainha, beleza. Entendeu? Não é essa a preocupação. A questão que o sexo de esgoto pode, que é o sexo anal, não, gente. Biblicamente, pecado. Cientificamente, pergunta para o ginecologista. Principalmente quem recebe vai ficar relaxado. Não vai segurar o número 2 a partir de um tempo da vida. E o que vai acontecer? Vai dar N problemas de saúde. Um dos mais graves, endocardite bacteriana, que tem matado muita gente de infarto, que não é infarto, é que veio toda a bactéria, percorreu a veia do coração, estourou o coração. Comprovado. Eu tenho uma amiga que é cardiologista, ela disse para mim, Ângela, pastora e doutora, eu assino laudos de pacientes que fedem fezes. Olha que absurdo. Então, biblicamente, pecado, cientificamente, errado, psicologicamente, aí você vai ficar chocado. Todo homem que tem tendência a sexo esgoto vai ter 90% de tendência a fantasias homossexuais. Forte? Muito. Deus está protegendo a gente dizendo que pode, que não pode. Se a gente for olhar para os textos bíblicos, nós vamos encontrar a resposta para tudo isso. Bom, percorrendo mais um pouco então a questão da palavra de Deus com respeito ao quesito sexualidade. O que é importante olhar? Buscar conhecimento sadio para a gente que é cristão. Se você percebe que no tempo que nós vivemos, tenta se perverter muito essa área. Por quê? Porque o que é o certo é o equilíbrio. Antigamente era muito travado. E, de um tempo para cá, tentou se perverter muito. Então, busque equilíbrio daquilo que pode, segundo a palavra de Deus, e viva com excelência a sexualidade. Quer ver? Vamos dar aqui uns passeios na palavra, né? Fui falando sobre sexo, né? De assoprar o jardim. Fui falando sobre o esgoto. Vamos em outros textos aqui. Fui falando que é perversão, ok? Se a gente for olhar a palavra de Deus, ela tem N questões que vão te ensinar de uma forma fantástica o que pode estar relacionado à questão da sexualidade, ok? Por exemplo aqui, olha, muita mulher me pergunta assim, pastora, usar fantasia pode? Aí você está até perguntando, mas agora abriu para o outro lado. Mas eu preciso te trazer um equilíbrio. Por exemplo, se você for olhar aqui, segura a parte da fantasia. Cantares capítulo 2, no iniciozinho. Sulamita fala assim, meu amado, nosso leito está viçoso em
flores ou folha. O que é leito, gente? Cama. O que ela falava? Nossa cama está preparada, bela, em flores. Para quê? Para dormir em cima da folha? Não, gente, para ter intimidade. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando uma palestra, uma senhora virou para mim e falou assim: pastor, esses versículos hoje foram libertadores na minha vida. Tem 38 anos de casada, 8 anos de viver bem com meu Zé. Aí quando tinha 8 anos de casada, teve uma palestra sobre sexualidade na igreja, e o palestrante entrou falando assim: hoje pode sentar junto, porque eu vou falar para casal. Eu falei: que bom, né? Então vai ser legal. E o palestrante falou: vou citar um verso: estarão dois deitados, um subirá e o outro ficará. Quem gosta desse trem não vai subir, e quem não gosta desse trem vai subir. A mulher travou. Um texto fora do contexto se torna pretexto para heresia. Fecha. Ela então escuta aquele versículo lá comigo. Arruma o leito, prepara o leito em folhas. 3 anos depois eu chego naquela denominação, ela foi me procurar, toda bonitinha, sorridente. A senhora lembra de mim? Eu falei: oh, não lembro, querida. Ela falou: amadinha, foi libertador aquela palestra. Inclusive meu esposo Zé, lá atrás, está doido para conhecer a senhora, agradecer. Que eu fui liberta. Levei aqueles livros fantásticos. E aí eu lembro daquele primeiro versículo, eu tinha que chamar Zé para intimidade. E eu estava com vergonha porque eu não queria me oferecer. Eu falei: vou fazer uma coisa bem respaldada na palavra. Eu moro na roça, andei, peguei umas florzinhas no mato, arrumei a cama, leito preparado, ok? Estiquei o lençol, joguei uma florzinha na cama. Eu falei: Zé, eu tenho uma surpresa para você hoje, e eu não quero que você me interprete mal, porque eu vou provar tudo para você que eu vou fazer hoje à luz da Bíblia. Aí eu falei: vou contar até 3, você entra, Zé. E aí, pastor, eu deitei na cama, mas deitei de roupa, não fiquei atrativa, arranquei a roupa, joguei para o canto, joguei debaixo da cama, deitei, peguei o restinho de florzinha que tinha, esbugalhei para lá e para cá, e falei: pode entrar, Zé. Então estava meu leito comigo, com a flor grande, cheia de flor, preparada para meu marido, entenderam? Aí o Zé olhou e falou: que isso, Maria? Ela falou: não escandaliza não, porque está na Bíblia, eu fui liberta, tudo que está lá que a pastora ensinou eu vou poder pregar, inclusive vou deixar você tocar no jardim, beleza, vou para lá. Aí eu lembro que ela pegou e disse que o marido dela ficou tão feliz, foi aquela noite feliz da vida, e repetiu a noite e tal, beleza. No outro dia ele estava tão alegre que ele falou assim: Maria, minha velha, você está precisando de comprar um sapato? Se precisar comprar um sapato, a gente está pronto para dar para você. Está querendo umas férias em Caldas Novas? Ela falou: gente, o homem ficou tão bonzinho que você não tem noção. Aí ela falou que cada dia praticava algo, ok? Segundo a Bíblia, que o tempo é tão curto, mas você vai ter os livros lá e vai poder ler e ministrar na sua vida. Aí diz ela que na outra semana o marido dela falou assim: Maria, já que você, graças a Deus, foi liberta daquela tradição toda, nós estamos vivendo a plenitude de vida, glória a Deus, estou muito feliz, minha velha, nunca fui tão feliz na minha vida. Minha velha, quem tem uma novidade para você hoje sou eu. Aí ela: é, Zé? É. Aí então, passa um pouquinho, ele dentro do quarto falou: pode entrar, Maria. Aí ela entrou, ele estava nu como ele veio ao mundo, com a bandeja na altura da cintura, um pouquinho abaixo. E ela olhou, não viu uma florzinha dentro da bandeja, não viu uma nota de 100, não viu um chocolate. Falou: o que esse homem fez, meu Deus? Ele olhou para ela e falou: Maria, eu não sei muito o que fazer, não tem muita novidade para fazer para você. O Salomão subiu na parede, na palmeira, eu estou subindo você direto, graças a Deus. Não queria fazer um trem diferente, uma novidade. Então, minha velha, o que eu tenho de melhor para oferecer para você, para o resto da minha vida, está debaixo da bandeja, preparado, pode se servir. Tiveram uma noite fantástica. Então, quando você vai ler os contextos bíblicos, existe erro nisso? Ela usou uma forma diferente de servir a sexualidade. Soprar no jardim. Se eu fosse contar para você, é fantástico. Por exemplo, a gente vai partir para o fim já, uma coisa que não pode, né? Que não convém. Fantasia sexual, uma roupa, pode? Não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Como psicanalista clínica, o que eu vou dizer para você? Se você usar uma roupa de enfermeira, mulher, e o seu marido ficar internado semana que vem, a hora que a enfermeira for botar um remedinho na boca dele, ele fala: não, lembrei. Tem um risco? Claro que tem. Então você pode usar alguma outra coisa. A Sulamita dizia: olha, meu amado, vamos à sala do banquete e ali eu vou te dar o amor. Aliás, o seu estandarte sobre meu amor. Preste atenção, estandarte é algo que estava em pé, que para funcionar você coloca a bandeira, sobe a bandeira, desce a bandeira. Ela falou o quê? Sexualidade na intimidade, no quarto, na sala, aliás. O que eu faço? Vou fechar agora e vou passar para a pastora Zenete para fazer uma pergunta para ela. Eu me lembro que uma pessoa falou: mas eu sou viciado em fantasia.
Eu falei, não convém, você vai abrir uma porta. Eu falei, agora você pode criar uma fantasia que não exista na rua. Por exemplo, pega a sua camiseta, mulher, fura um buraco à direita, um buraco à esquerda, um outro buraco aqui, amarra e vira surpresa. É uma camisola que veio da guerra. Não fica legal? Fechando. Você pode furar um lençol, botar na cabeça, esconder atrás do guarda-roupa, ficar quando ele chegar, Existe fantasmas andando na rua? Você brincou, você riu, tem pecado nisso? É o seu cônjuge. Então, os conselhos que nós trazemos para você nessa literatura, sem lenha o fogo se apaga, são 12 lenhas para acender a sua vida sexual. Eu tenho especialidade nessa área, graduado em sexualidade, e casei ciência e a fé. Tenho o amor alimenta o sexo ao tempero, geladeira ao fogão, que vai falar várias coisas com respeito à sexualidade. Eu queria finalizar com uma muito séria. O que é pecado, Deus mostra. Por exemplo, a Bíblia indica para que se tenha um único parceiro sexual, para se resguarde e case com alguém virgem. Ok, não foi sua história, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, não conhecia, recomeça. Agora um risco. A pessoa tem, pastora Zenete, 8 parceiros sexuais, antes de converter. Casou, traz toda uma bagagem de múltiplos parceiros sexuais, certo? Vou citar o caso de uma paciente. Doutora, eu tive sexo demais com um e com o outro, infelizmente tem gente até com animal, gente, não é o contexto aqui. Mas ela disse, eu estou dormindo com meu marido e eu lembro da pegada do Joãozinho, do beijo do Joaquim, do remeleixo do Pablinho, do olhar do Osvaldinho. E o que eu faço? Porque eu comecei a ter sonhos erotizados com essas pessoas. Isso é o que, gente? Adultério mental. Por isso que a Bíblia nos ensina o que é certo. Como é que a pessoa faz quando tem, então, esse risco? Olá, que fantástico te ouvir e trazer tão naturalmente aquilo que é verdade. A Bíblia tem um versículo que fecha tudo isso, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então, nós somos criados num contexto bem diferente da verdade. Né? Cada pai, cada mãe, cada família, ela tem um jeito de ensinar. Na verdade, vamos dizer, mais no nosso tempo, não ensinava nada. Isso. A gente não sabia o que era, o que acontecia. Até na questão da menstruação, a menina não sabia. Eu me lembro de uma história de uma senhora já, num atendimento, ela disse, olha, o meu maior problema foi quando eu sangrei. Eu tive um problema, uma doença. E hoje eu tenho um bloqueio na minha vida, porque até hoje eu sangro. Ou seja, uma pessoa velha, mais velha, levou a vida normal, mas aquele sangramento, aquela menstruação, trouxe para ela um trauma a vida inteira. Então, ela era uma pessoa frustrada e ela, na cabeça dela, era uma pessoa doente. Ela lembrava da mulher do fluxo de sangue. Então, naquele momento ali, eu comecei a me lembrar, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ela tocou a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus e aquele sangue parou. Ali era uma hemorragia. Então, eu fui mostrar para ela isso. E hoje, dentro do nosso contexto geral, quando a Bíblia nos ensina, conhecereis a verdade, que ela vai te libertar, e a gente pensa em libertação, a gente pensa em nome de Jesus, todos os demônios saem, está expulso. Não. Quantas coisas estão guardadas dentro de nós, que vêm de uma origem familiar, que nos traz peso, nos traz dor, e os maiores problemas hoje, né? Nós trabalhamos com aconselhamento, restaurando pessoas, e os maiores problemas hoje são o quê? Os casamentos. Se você tem 100% de pessoas casadas, 70% tem problemas com o casamento. Nós fazemos encontros, né, de casais. Então, a gente pega 35 casais. 30 tem problema de casamento. Quer se separar. Por quê? Nem eles sabem explicar por quê. Primeiro, o bloqueio está no cérebro. O bloqueio está na mente. Porque a gente guarda coisas do passado, aquela curiosidade que o menino teve na escola, aquele abuso que ele sofreu do outro menino, ou daquela menina com aquela menina, que sua história se repete. Hoje elas estão abertas, hoje a gente ouve falar de tudo, mas antigamente você não via. Você atende pessoas com
50, 60 anos, que tem um bloqueio sexual, porque aos 5 anos ela foi abusada. Foi abusada pelo tio, foi abusada pelo padrasto. Aliás, nós temos casos que foi abusada pelo pai. Nós cuidamos de um caso de uma jovem com 35 anos, problemática, todos os tipos de problema. Remédios, depressão, porque ela tinha muita depressão, psiquiatra, psicóloga, nada resolvia. Mas o que acontece? Ela fez um aborto do pai. Terrível. Então, que tipo de pessoas é essa? Totalmente doente, traumatizada. E, além de tudo, se sentindo o quê? Suja, imunda. Por quê? Pelo que aconteceu. Então, o pai o levou, fez um aborto do próprio pai. Então, que felicidade ter uma pessoa dessa. Né? A vida mudou, ela estudou, cresceu, casou, mas era infeliz. Aquele olhar triste. Você vê que a gente vê muitas mulheres, elas não têm alegria, elas não têm expressão. Mas quando você vai olhar, ela tem um bom marido, ela tem filhos lindos, ela tem uma vida financeira boa, conhece Jesus, e é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, nada satisfaz, porque ela sofreu um tipo de abuso quando criança, na criação dos pais, e aquilo prendeu a sua mente. Tudo está no nosso quê? Inconsciente. E, aliás, muitos sofrem o abuso desde o ventre. Quando você tem aquela mãe muito reservada, aquela mãe emocionalmente muito descontrolada. Então, ela ficou grávida daquela filha, daquele filho, mas de uma forma que ela não queria, ela não aceitava, ou então ela tinha a mentalidade que ela foi ensinada que mulher foi feita para ter filho. Isso é do passado. Só que esse passado, ele é presente em muitos, em multidões, tanto em homem como mulher, porque está no inconsciente. Inconsciente, nós não temos como acessar o nosso inconsciente. Tudo aquilo que é gerado em nós, aquilo que nós não sabemos hoje, e muitas pessoas hoje, elas têm práticas erradas, porque está dentro do inconsciente e ela não sabe como lidar, ela não tem como acessar isso, ela não sabe acessar. Ela tem reações no seu corpo, ela tem reações no seu convívio, a maneira dela viver. Então, ela tem aquela infelicidade, aquela coisa que não funciona. Outra coisa também, às vezes, nós mulheres acabamos ficando muito parecidas com as nossas mães, porque elas ensinam totalmente diferente, ou não ensina nada, não diz nada. Então, você vê aquela mãe fechada, aquela mãe que só reclama, que homem não presta, que homem só serve para você pôr filho no mundo, você não tem valor nenhum. Então, você cria com aquela imagem. O certo, o tempo foi passando, as coisas foram mudando, e você tenta ser uma pessoa diferente, acessível, ter uma vida sexual normal, mas você não consegue, porque está no seu inconsciente. E a gente começa a lidar. Você sabia que a maioria das mulheres hoje que tem depressão está relacionado à infelicidade, né, sexual, porque ela não consegue, porque o sexo, ele traz alegria, o sexo, ele traz vida. Quando você está dentro da palavra de Deus, como tudo fantástico que nós acabamos de ouvir, mas o que é fechado, o que não é esclarecido, a pessoa não consegue lidar. Então, sexo fora do casamento é pecado. Certas práticas é pecado. Mas pecado por quê? Não tem explicação. Então, se é pecado, porque é bom. Então, o que muitos jovens fazem? Vão atrás, procuram, né? Começam a namorar, começa aquele namoro santo, dizendo que vai fazer a corte, e essa corte vira o quê? Leito, vira o quê? Experimentar. Você tem que experimentar, eu quero te experimentar, para ver se você é boa mesmo. A gente tem de muitas pessoas. Então, tem aquele relacionamento antes do casamento. Ou seja, abriu a porta para o pecado. O pecado entrou, o adultério entrou, a prostituição entrou. Vai para o casamento e diz, foi horrível, não sei o que aconteceu. Sabe, quando a gente não era casado,
Quando a gente não podia, era tão bom. Agora que a gente pode, eu não consigo romper. Mas por quê? Porque abriu a porta para o pecado. Saiu de dentro da palavra de Deus. E Satanás, que veio para matar, roubar, destruir, ele veio com força. Então, tudo que é de Deus para mim, tudo que é de Deus para você, tudo que é bênção para você, ele veio para destruir. Então, quando você bloqueia a palavra de Deus, tem uma ação antes do casamento, porque o sexo é pecado, porque não pode, eu quero ver por que não pode, ou eu sofri qualquer tipo de abuso, você entra no casamento já com um bloqueio. Primeira coisa, homem, cuidado com o homem. Homem não é bom. Homem só quer usar você. Aquilo fica dentro da sua mente. Ou você sofreu um abuso quando criança, alguém abusou de você. Você criou um bloqueio com o homem. Você não tem a mentalidade de entender o que aconteceu. Então você, jovenzinhos ou jovenzinha, quer experimentar o sexo, o que é bom, porque a amiga disse, o amigo disse, você experimenta o sexo. Então, todas essas bagagens, você entra no casamento. Aí você entrou dentro do quê? Dentro da verdade. Você agora é livre, você agora tem seu marido, você tem sua esposa. E aí vocês são livres para estar na plenitude, dentro da palavra de Deus, né? Tendo o prazer, fazendo o seu cônjuge feliz, ele te fazendo feliz. Mas aí, tudo aquilo que veio, toda a bagagem, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que você recebeu, foi bloqueado exatamente quando a verdade chega para você, quando é o momento de você desfrutar, quando é o momento de você viver uma vida feliz. Você é travado, porque as portas foram abertas da maneira errada, e aí, no momento da bênção, Satanás bloqueia você, bloqueia o seu relacionamento, e você não consegue ser feliz e nem fazer o seu cônjuge feliz. Mas a palavra de Deus, que é libertadora, quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, o que ele não pode fazer? Tudo aquilo que nos aconteceu. A gente pode ter muitos estudos maravilhosos, tantas coisas, mas se a gente não entender que o que liberta é a verdade, e nós não procurarmos a verdade, procurar ser liberto, não é liberto dos demônios, não é liberto, a gente faz tantas libertações, mas a maior libertação que o ser humano, que nós precisamos, homens e mulheres, é no nosso inconsciente. E quem tem acesso ao inconsciente? Só o Senhor Jesus. Ele pode, porque quando eu conheço a verdade, eu olhei a porta do pecado, desde os meus pais, de ensinamento, dos meus avós, foi gerado. Eu vim de uma família, vamos dizer, uma família prostituta, uma família que o avô não respeitava a avó, tinha muitas mulheres, ou seja, brechas foram abertas, estavam ali abertas. Mas quando eu entro para o meu casamento, ou quando eu volto a minha mente para Deus, o meu inconsciente, aquilo que está preso, que vai me fazer infeliz, que vai trazer esses resultados que nós temos hoje, né? Depressão, tantos tipos de transtornos, tantos tipos de ameaça. A mulher, principalmente a mulher, que é muita emoção, ela não consegue ser feliz, então ela entra naquela coisa, né? E além daquelas que casam, agora eu vou casar porque eu vou ser feliz, agora eu vou ter minha vida, eu vou ser a mulher mais feliz, vou ter um marido maravilhoso. E quando chega, exatamente na primeira noite, na segunda noite, vem o bloqueio, e muitas mulheres, até hoje, elas são virgens, porque elas não conseguem ter um relacionamento. E ela não consegue, ela vai no médico, ela faz tratamento, mas não adianta. Quem tem poder para libertar o homem e a mulher, seja qualquer tipo de problema, principalmente nessa área que tem destruído os casamentos, é só o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem acesso ao nosso inconsciente. Ele pode ir lá aonde foi marcado, aonde você sofreu o abuso, aonde você foi discriminado, onde alguém, né, de uma forma tão cruel, judiou de você, marcou você, aprisionou a sua mente. Por mais que você queira ser feliz, você não consegue. Mas quando você acessa a palavra de Deus, que é libertadora, e a palavra diz assim, que Ele veio para libertar os cativos. Cativos de quê? De qualquer tipo de situação. Mas hoje, quando nós olhamos em volta, atendendo pessoas quase todos os dias, você vê que a prisão
é no inconsciente. E os problemas hoje dos casamentos exatamente está na área sexual. O olhar para outros, pensar em outros, agir com outros, porque aquilo que eu tenho em casa não me satisfaz. Porque essa é uma artimanha de Satanás. Quando você vai para a palavra de Deus, você busca a libertação do seu inconsciente, daquilo que você viveu, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu, daquilo que você participou. Você acredita que a palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Fato, você pediu perdão. Eu tive sexo antes do casamento, eu tive vários homens. Não é que não tem problema, mas aconteceu. Aí você vai para Deus, vai para a palavra, Ele liberta. E você então confessa o seu pecado e você está livre, você está limpa. Eu conheço mulheres que teve vários homens antes do casamento, era realmente, vivia na prostituição e casou virgem, porque veio para o Senhor. E Deus refaz todo o organismo. Quando você dá liberdade para Ele, o que Deus não pode fazer? Ele pode curar câncer, Ele pode curar qualquer problema, Ele pode curar o seu inconsciente, Ele pode lavar o seu inconsciente, mas você precisa confessar. E você deixar para trás o passado e dizer: Senhor, Deus Todo-Poderoso, passa uma gota do teu sangue no meu inconsciente. Lava tudo que foi ruim, tudo que não prestou, tudo que eu sofri. Porque a partir de agora, eu quero entrar para uma nova parte. Quero viver uma nova maneira. Eu não vou procurar, porque se o adultério, a porta da prostituição, principalmente na vida dos homens, que é muito comum despertar muito cedo, se você fecha essa porta e você pede ao Espírito Santo do Senhor e vai para a palavra de Deus, que tem a revelação profunda, você é curado. Você não vai procurar outras coisas. Você não vai ser tentado. Você não vai ter aquela tentação de ficar procurando de outra maneira, porque aquilo não satisfaz. Porque a insatisfação não está através da pessoa que você convive, mas sim da artimanha de Satanás. Então, quando você cancela a artimanha de Satanás, você traz a vida de Deus para o seu casamento. Primeiro, o casamento só funciona quando eu busco a Deus. Quando o outro busca a Deus. Então, os dois se unem em Deus. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu. Agora, o que nós fomos ensinados, muitas vezes, dentro das igrejas, o pecado, nos trouxe traumas. Quem sofre trauma precisa ser livre. Quem sofre qualquer tipo de palavras, às vezes ninguém nunca te tocou, mas você cresceu com a ideia de que o sexo é pecado. Sexo é para produzir, sexo é para ter filhos. Então você não desfruta. Então quando você não quer ter mais filhos, ou você vê que o seu casamento não é aquilo que você sonhava, o que a mulher faz? Ela bloqueia, ela se prende. Então ela não sente prazer, ela não tem momentos. Por que você não chama o Espírito Santo para o seu relacionamento? É pecado? Lógico que não, foi Deus que criou, foi Ele que fez. Se você convida o Espírito Santo, porque nós temos a vida de Deus em nós. Se Deus, como é que a gente vai separar Deus do nosso momento sexual? Não tem como, Ele está em nós. A vida de Deus, nós somos casa, somos morada de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, onde Deus habita. O que acontece? Nós estamos tirando Deus da nossa história, estamos tirando Deus dos nossos momentos e trazendo só as lembranças do passado, só aquilo que nós ouvimos dentro da igreja, fora da igreja, na escola, da família. A gente traz todo esse bloqueio e a gente vive o quê? Infeliz. Então o homem começa a procurar outra mulher, a mulher começa a procurar outro homem, ela fica idealizando o homem que eu queria para mim. E você fica olhando do lado de fora. Sua casa tem que ser fechada. Você abre a porta para olhar do lado de fora. O homem, a mesma coisa, procurando uma mulher diferente. Ela é insaciável. Sabe, aquele momento insaciável. Parece que nada resolve, nada está bom. Mas o problema não está que a sua mulher não é uma boa mulher na cama, vamos dizer assim. O homem não é bom. Não, não é nada disso. É porque existe um bloqueio no seu inconsciente. E eu quero dizer que tudo isso vai funcionar. Tudo, que a Ângela acabou de dizer vai ser maravilhoso. Se você olhar para dentro de você, pedir ao
Todo-Poderoso para limpar o seu inconsciente. Todas as marcas que você nem lembra, que você nem sabe. Mas quando você pede a Deus para mudar a sua visão, o seu coração, você vai ver que o seu casamento vai ser o melhor. Os seus momentos sexuais vai ser os melhores, porque você vai trazer a palavra de Deus, a revelação dentro da palavra de Deus. E muitas pessoas ficam dando dicas, ensina, faz isso, age dessa forma. Não funciona. Pelo contrário, piora, porque desperta em você algo diferente que às vezes você não consegue em casa e você quer achar outro. Negativo isso. Positivo é trazer Deus para o seu casamento, trazer Deus para o seu coração, trazer o Senhor Jesus Cristo para o seu relacionamento sexual, por aquilo que Ele plantou, aquilo que Ele edificou e aquilo que Ele santificou. Ele santificou o seu casamento, o seu relacionamento é santo. A presença de Deus, o amor que cobre todas as coisas, isso é que vai fazer a diferença no seu casamento. E você não vai ter a necessidade de procurar coisas lá fora. E em nome de Jesus Cristo, que você tome posse, que você é uma mulher vitoriosa, que você é uma mulher que você tem condição de satisfazer o seu marido sem procurar coisas lá fora. O esposo também ter essa consciência e viver diferente e dizer: Deus, nós queremos você, a tua palavra implantada no nosso casamento, no nosso momento sexual, na nossa intimidade. Porque a gente não tem intimidade com Deus, então nós também podemos ter intimidade com Deus em todos os momentos. Não existe momento ruim nem momento bom quando o Espírito Santo, quando Jesus está conosco. Então, toda fantasia das trevas, toda mentira que o mundo está trazendo aí, homem gostando de homem, mulher gostando de mulher, porque não satisfaz, isso é tudo engano, é tudo mentira. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Tudo que nós precisamos está dentro da Bíblia e não é diferente. É o mesmo Jesus que cura a dor de cabeça, que cura o câncer, é o mesmo Jesus que também cura a sua área sexual. E você vai poder desfrutar de momentos que vai trazer o quê? Resultados no seu dia a dia. Você vai sonhar com seu marido, você vai sonhar com a sua esposa, você vai ter prazer que está com ele, e aqueles maus tratos, vamos dizer, aquela coisa, ele é bruto, ele é isso, vai ser encerrado, porque você vai trazer a palavra de Deus, lavando e remido pelo sangue de Jesus Cristo, a vitória virá e o seu casamento vai permanecer até que a morte te separa, como diz o Senhor Jesus. Não só como casamento, mas como casal vivendo a vida sexual em Cristo Jesus. Nós gostaríamos de abrir agora um intervalinho, para que vocês pudessem fazer perguntas para as nossas autoras. Você que tem dúvidas sobre o assunto da autora Ângela Cirino e também da autora Izenete Rodrigues, que vocês possam fazer algumas perguntas agora. Alguma dúvida? Aquela pergunta, sabe, do primo, do irmão? Isso, pode fazer pergunta do primo. Do amigo, do amigo, do amigo. Pode fazer pergunta via WhatsApp, é bom porque às vezes tem coragem, né? Tá me olhando. Primeiramente, a paz. Paz, querida. Eu acompanho o trabalho de vocês faz um tempo e foi de Deus que estivesse aqui hoje. Eu vim de Uberaba. Olha. E eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês duas. E, assim, vem para edificar. E graças a Deus que estamos só nós. Que aí dá para chegar até nós aqui, as palavras. E, assim, o que eu mais questiono, na verdade, não é nenhuma dúvida em si. É uma dúvida em relação à igreja. Okay. Como que vocês têm visto, como pregadores da palavra de Deus, representam nós aí, porque hoje essa liberdade de falar sobre o sexo é muito importante, é edificante para a gente. Eu tenho 36 anos de vida e somente 5 anos para cá, que eu comecei a acompanhar os trabalhos de vocês, é que eu ouço falar sobre sexo na igreja. Isso. E aí eu penso assim, como que vocês conseguem fazer para que isso se amplie e aproxime mais de nós? Porque eu sou de uma igreja muito tradicional. Então, eu oro a Deus para que o trabalho de vocês alcance a minha cidade. E aí, assim, eu sou apaixonada, o meu contato é Patrícia.
E aí eu falo assim, Paty, vamos trazer isso aqui para a igreja, porque precisa desse tipo Minha discípula, Patrícia. de palavra. Ok. A Patrícia, eu sou apaixonada. Um Fantástica dia, ela. eu ouvi a pastora Helena Tanuri falar que a irmã Zenete a senhora é intercessora da pastora Helena, certo? Faz a intercessão, né? Então, eu falo assim, nós sentimos falta de mais pessoas como vocês. Porque, por mais que tenha a mídia, então fica assim, a igreja ainda está fechada, em alguns termos. A gente precisa de mais disso. Então, assim, hoje eu moro numa cidade que tem 400 mil habitantes. Vamos colocar aí, 10% talvez tem coragem de mensurar falar sobre sexo. Então, quantas de nós estamos doentes? Então, eu penso assim, como trazer isso com mais veracidade, porque nossos pastores ainda têm a cabeça muito amarrada. Então, eu penso assim, como que isso alcança? Eu atendo consultório, né? Eu atendo consultório, como eu sou sexóloga, trabalho muito na área da família e psicóloga, psicanalista clínica, o que me choca muito é justamente uma coisa que você tem falado, porque a mente, às vezes, está muito fechada, mas o comportamento está pervertido. Ok? Não tem, né? Não se fala aqui, mas aí do lado de cá se faz o que é errado. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar, pastora Zenete, numa determinada cidade, no interior do Brasil, e eu me lembro que era muito ligado a uso e costume, inclusive me pediram até umas coisas para que eu não usasse, nem maquiagem, nem nada. Eu falei, ok, tudo bem. E eu lembro que me deram autonomia para dizer assim, olha, pode deixar elas perguntarem o que quiserem no papel, ok? E o líder daquele dia falou assim, olha, eu só trouxe a senhora por insistência das mulheres, porque eu não concordo que se fala em sexo na igreja. Gente, uma coisa é você falar num culto que tem criança, adolescente, ok? Uma coisa é você falar num culto aberto para casal. Por exemplo, eu vim semana passada na Cassiane, ela fez um só para casal comigo e com o médico, para perguntar tudo. Foi fantástico, tudo papelzinho. Mas escute. Então eu disse, pode me fazer as perguntas via papel, ok? O que chegou até aqui me deixou tão assustada, mas tão assustada que eu disse, espera aí, se numa questão de uso e costume, algumas questões é tão privado, vocês estão fazendo aqui orgia sexual. Uma irmã chegou a perguntar na palavra, eu nunca traí meu marido, mas eu faço sexo com meu marido pensando no presbítero X. Isso é adultério. Aí a outra falou assim, olha, agora eu vou falar uma coisa muito séria e com todo respeito, que eu estou aqui com adulto e eu sou psicanalista e sou sexóloga. Então eu vou te falar o que é esculachado do outro lado, que infelizmente não se fala na igreja como quem está falando com você, e aí se faz errado, porque a falta de conhecimento leva ao erro. E sem falar uma coisa muito séria, nós estamos tendo cristãos procurando sexólogos não cristãos para conversar, para aconselhar, para seguir e pegar conselho segundo a internet. Cuidado, porque sexo traz morte ou traz vida. Os meus casos de paciente com esquizofrenia, loucura, 90% passa por problemas sexuais. Segura. A mulher falou, pastora, sexo esgoto anal, não pode, mas lamber aquele lugar pode? Gente, isso na ciência significa comilíngua. Estou falando como uma profissional da área, ok? Isso já é quando a gente pega um paciente assim, a gente já leva o paciente para ser internado, porque ele vai cometer daqui a pouco extremos na área da sexualidade. Então o que eu quero mostrar para você? Nós precisamos, como cristãos, abrir a mente dos nossos líderes, que graças a Deus hoje eu acredito que seja 70% mais aberto, e de quem ainda é mais fechado, dizer, traga conhecimento bíblico. Outra coisa, não leve para falar sobre sexo a pessoa que não entende. É verdade. Eu já cheguei em N lugares, as pessoas vão falar sobre sexo, me dá vontade de subir lá e tomar o microfone. Por quê? Não buscou conhecimento na ciência. Não buscou conhecimento na Bíblia. Por exemplo, quantas pessoas falam, sexo oral não pode, é pecado, sua boca foi feita para a glória e louvor do Senhor. Sim, mas está escrito na Bíblia, assopra o jardim e experimente seu fruto. Isso é bíblico. Ok? Aí quando a gente fala, entre quatro paredes tudo pode. Pode. Então pode o que não pode? Que eu acabei de dizer para você hoje? Não, não pode. Existe um limite. Ok? Então leve para falar quem tem propriedade no assunto. E a gente pode falar, gente, é fantástico. Eu pego casal, gente, com 60 anos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu dei uma palestra junto com o pastor Cláudio Duarte, e uma irmã ria tanto, uma senhorinha, falou, meu Deus, eu nunca deixei meu marido colocar a mão no jardim, nunca deixei ele colocar a mão na portinha.
Eu nunca deixava ele colocar as mãos nos seios, porque eu pensava que era pecado. Eu não deixava ele olhar, eu apagava a luz. Eu falei, que é isso? Coitado do bichinho, deve ter passado muita vontade. Eu falei, pastora, porque está caído. Eu falei, minha filha, tudo que está em pé vai cair. Tudo. É a lei da gravidade. Então como é que eu faço? Restaura a autoestima. Sulamita diz, sou morena, mas sou formosa. Ou seja, eu tenho um padrão que não é o padrão das mulheres daquele tempo, naquela região, mas eu tenho autoestima. Eu ainda brincava com as mulheres. Tá feio, tá caidinho? Segura de cá, segura de lá, deixa atrativo. Acabou. Deu para entender, meninas? Então começa a trabalhar a autoestima. Isso tudo você pega textos bíblicos e vai casando. Vamos lá para a senhorinha. Aí a senhorinha falou assim, pastora, tinha muito amendoim no quarto, tinha muito leite condensado e moranguinho no quarto, depois da palestra. Ela falou, já que eu descobri que muita coisa não era pecado, e outra coisa, muita coisa era mito, por exemplo, amendoim. É mito, gente. Amendoim não traz potência sexual para homem. Só traz mau cheiro. Ovinho de codorna não traz. Amendoim só funciona se você descascar ele sentado, cair toda a casquinha do seu colo, e você chamar a esposa para limpar. Aí vai funcionar. Ok? Tá. Aí então, vamos lá. Aí o que a senhorinha falou? Falou, pastor, depois daquela palestra, eu abri a portinha, ok? Botei o morango na portinha, lambuzei de leite condensado, falei, Zé, vem pegar. Eu quase morri de vergonha, né? Claro, por causa do jeito dela falar. Mas o que eu estou dizendo para você? Conversar de uma forma mais leve. É claro que falar palavras profanas e palavras científicas fica difícil de ouvir. Mas se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem N versículos. Cantares não é, como se dizia ao longo dos anos, é só entre Cristo e a igreja. Não, é um poema de amor entre marido e mulher. O que você vai ver ali é fantástico. Então, chegar de um limite, né? Outra coisa, quando você fala, você esclarece por quê. Por exemplo, você sabia o risco da fantasia de uma roupa? Não. Por exemplo, você sabia que sexo, esgoto, sodomia não é só homo, é hétero? Por exemplo, você não imaginava isso, a maioria das pessoas não imaginam isso. Então, quando você tem conhecimento, liberta. Aí um dia uma pessoa perguntou para mim, mas eu gosto da prática sodomita, como é que eu faço? Ora, Deus, eu não quero. Por que a mulher é tão atrativa? Por que tem tanta vontade? Porque fica conhecido, fica desejoso porque é proibido. E a mulher de gatão, ela é atrativa. Por quê? Porque ela é mais bonita. Então, guarda o facão na bainha, que é o lugar certo. Só muda o contexto. Acho que expliquei. Ângela, e essa questão que ela colocou sobre a igreja, sobre a liderança, é exatamente, conhecereis a verdade. E o maior problema que tem acontecido, que a gente ouve, a gente trabalha, né, com restaurando vidas, pessoas que chegam todos os tipos de problema, e você vai caminhar dentro da história, você vê o abuso que ela sofreu. E o que acontece? Ele proíbe, mas ele atua no pecado. Muito. Ele atua no pecado. Eu atendi um caso agora lá em Israel, exatamente isso. Que todas as pessoas eram disciplinadas, o jovem era disciplinado, se tivesse qualquer atitude. E depois foi descoberto que ele estava no 7º adultério no altar. Mas por causa de quê? É o que eu disse. Falta de conhecimento, falta de entender a palavra de Deus, falta de esclarecimento. Então a mente vai trabalhando. Você pode, a curiosidade, por você não conhecer, você não conhece esse livro, eu só vou saber dele, vou ficar curiosa pelo tema. Mas se eu não abrir e olhar o que é, não vai resolver. E o que acontece? Aí o espírito das trevas, ele vem e te leva a olhar outras coisas, e se você, sem perceber, você cai na cilada. Cai na lama, né? Cai na lama e começa a se lambuzar. É o conhecimento, é a palavra de Deus. E eu tenho uma história, que são histórias que traz resultados negativos, não é só a área sexual, toda a história familiar, enfermidade. E eu passei por isso. Quando eu escrevi esse livro, Uma Vida de Milagres, exatamente, tudo está aqui dentro do que Deus pode fazer, do que Ele fez na minha vida. Eu estava morta, Ele me ressuscitou. Eu estava morta por causa da enfermidade. E as pessoas estão mortas por falta de conhecimento de Deus. Mortas em todas as áreas, levando o quê? Ao suicídio, à loucura, ao surto, à depressão, por não conhecer a palavra de Deus. Por não conhecer o que faz, o que pode nos libertar. E a verdade nos liberta. Eu digo que eu tenho uma vida de milagres, porque eu fui liberta em todas as áreas, para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, muito bem. Eu gostaria que vocês, as nossas autoras, falassem dos seus livros. A pastora Izenete acabou de falar do dela.
E pastora, o que mais? Ele conta do seu testemunho de cura. De cura. De cura. De E quais cura, as outras histórias? Conta histórias, porque depois que eu fui curada, né, tá aqui toda a história. Eu nasci num lar evangélico, conheci a palavra de Deus, mas fui tomada pela enfermidade que durou 3 anos e meio. Eu passei por 3 comas, mas todo o tempo Jesus estava presente. Quando Ele me ressuscitou aqui em Santo André, Deus fez uma grande obra na minha vida. A minha família já estava reunida para o meu enterro. E qual era a enfermidade? Eu tive uma gripe, de uma gripe tornou-se uma colite, e essa colite eu tive aderência nos órgãos, então o meu pulmão foi tomado, o meu estômago foi tomado, e todos os meus órgãos, né, ovário, útero, trompa, eles ficaram ligados, eles se tornaram um bolo só das aderências. Isso me causou uma fraqueza no organismo, fui tomada de anemia, então eu passava mais tempo dentro do hospital de que em casa por causa da enfermidade. Eu não falava direito, eu não conseguia falar uma frase direito por causa do problema respiratório. Então, eu fui uma pessoa condenada à morte, mas Jesus tinha um plano na minha vida. Ele me ressuscitou. E olha, e todos os abusos que eu sofri por causa da mente, o medo, a insegurança, a incerteza, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu precisei passar por essa cura em Deus. E depois disso, Ele me chamou para restaurar outras vidas. Então, aqui eu tenho muitos testemunhos de curas, de libertação em todas as áreas. O que Deus fez na minha vida, eu tive uma palavra do médico que eu não podia, por causa de tudo que eu sofri, eu não podia ter filhos, né? E hoje o meu filho tem 27 anos, para a glória do Senhor Jesus. Nascido, o meu útero secou, porque o útero é uma perinha. Então, eles disseram que o meu secou e eu não podia gerar. Mas Jesus, que é o libertador, me libertou e eu gerei filhos. Então, toda a história, tudo o que Ele fez. E o final desse livro é muito interessante. Porque quando eu estava terminando de escrever todas as histórias, histórias de pessoas que foram libertas, que foram livres em todas as áreas, o que aconteceu? Eu peguei uma enfermidade, depois de anos, fui para o hospital. Eu terminei de escrever esse livro dentro do hospital, mostrando para as pessoas que eu posso ficar doente, eu posso passar por situação. A diferença é que Jesus é o mesmo. Ele me curou, Ele me libertou. Eu acabei de escrever esse livro dentro do hospital. Por isso, eu sou um milagre. E eu quero dizer, todos nós somos um milagre. Cada um tem uma história. A Ângela é um milagre. Cada um tem uma história, uma vida de milagre. E aqui tem testemunhos da minha vida, o que Deus pode fazer, o que Ele faz. Sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastora Ângela, fala um pouquinho sobre os livros da sua autoria. Tá, eu trouxe esse, Sem Lenha o Fogo se Apaga, que é onde nós abordamos a questão da sexualidade. Ele é fantástico. E aqui a gente fala sobre 12 lenhas para aquecer a vida sexual do casal. São 12 sugestões extraordinárias, todas casando ciência e fé, ok? Muito legal. Esse livro aqui, Segredos para um Casamento Feliz, é muito bom, gente. Eu falo sobre o maior erro do casamento, que é casar para ser feliz. Uma hora acerto, eu tenho que casar para fazer o outro feliz, porque quem vai plantar vai colher. E aqui a gente fala sobre algo fantástico. Como é que eu vou fazer o outro feliz se eu não conheço a necessidade dele? Então, aqui nesse livro eu falo sobre as 5 principais necessidades do homem no casamento. Quais são as 5 necessidades? Primeiro, sexo. Segundo, paz doméstica. Terceiro, que você se mantenha produzido e atraente. Né? Porque tem mulher que depois que casa, para a bruxa falta vassoura. Não é verdade? Né? E aí, muito legal. Então, a gente fala sobre 5 e fala sobre as 5 da mulher. A primeira do homem é sexo, a primeira da mulher não é sexo, meu querido, é afetividade. Ela tem que ter elogio. Você quer ganhar o corpo da sua mulher? Ganha a alma. Elogia a sua mulher. Né? Joga ela para cima. Estimula essa mulher. Fala da primeira necessidade, afetividade. A segunda da mulher, conversar. Mulher, se não conversar, ela fica louca. Não é, mulheres? A mulher tem que conversar. E outra coisa que você tem que entender, meu querido, você não conversa com a mulher de olhos fechados. Você fala, mas ela escuta com o ouvido. A gente entende que se você tiver de olhos fechados, você não está ouvindo. Então, são questões muito legais para o relacionamento. E a terceira, que é fantástica, para a mulher se manter produzida, que é a terceira do homem. Qual que é a terceira da mulher? Pastora, reais. Nosso horário já está bem Tá, apertado. desculpa. Fala Então, rapidinho vamos lá. para a gente. Então, esse aqui fala sobre isso. Esse aqui é fantástico. Famílias Restauradas, que fala sobre pais machucados criam filhos doentes.
fantástico, tá? Família, Projeto de Deus, e esse também, Bons Costumes e Boas Maneiras. Esses são lançados pelo autor da fé, está no stand Amo Família, do pastor José Gonçalves. Exato, que bom. Pessoal, as nossas autoras trouxeram esses livros e nós estamos com a campanha Livro é Vida, onde você pode doar um livro, você, não só elas, mas você também pode trazer um livro, e nós vamos estar doando para a população carcerária. Então, nós gostaríamos de pedir às nossas autoras que pudessem presentear essas mulheres, né, que estão numa situação de vulnerabilidade, para que elas possam adquirir conhecimento, informação e, o mais importante, a fé.